diz assim a palavra de Deus: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos condena, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que pedirmos dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nós temos diante de nós essa porção, de 1 João, que é um texto bastante difícil, particularmente o versículo de número 20, mas aqui nós temos o versículo de número 19 que diz: e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações. João, ele faz a mudança de assunto, do assunto que ele tinha tratado anteriormente, que era: nós sabemos que passamos da morte para a vida se amarmos o nosso irmão, e nós sabemos que se estamos no amor, passamos da morte para a vida, damos a vida pelo irmão, ajudamos o irmão com as nossas necessidades, e nisto conhecemos que somos da verdade. Ou seja, se assegurarmos o nosso coração diante de Deus, dentro dessas verdades que João está trazendo. E haja visto que já foi falado muitas vezes, que a verdade principal aqui sendo dita é a verdade do amor na vida do cristão. É o amor praticado na vida do cristão. E como é bom quando nós asseguramos o nosso coração diante de Deus. E como é bom quando o nosso coração está bem assegurado, ou melhor, ou o nosso coração está sincero diante de Deus. O livro de Tiago vai dizer que existe alguns homens que são inconstantes em todos os seus caminhos, são homens de ânimo dobre, são homens dúbio, ou seja, são pessoas inconstantes, levadas como a onda do mar. E essa seria o tipo de pessoa que não tem o seu coração assegurado diante de Deus. Pelo contrário, ora ela tem um posicionamento, ora ela tem outro posicionamento. É a característica da pessoa insincera, da pessoa não sincera. E agora João fala que nós podemos assegurar o nosso coração diante de Deus se o nosso coração estiver sincero diante de Deus, através da obra do amor, através da obra de misericórdia, através da confissão do pecado. E aí João diz que esse homem, Tiago diz que esse homem que tem um coração inconstante e dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. E Tiago diz assim: não pensa que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Não vai receber, porque nós sabemos que diante do nosso Deus todas as coisas estão patentes e nuas e descobertas. Nós temos que tratar com Deus, nós vamos ter que se apresentar diante de Deus. E diante de Deus, naquele grande dia, quando nós chegarmos diante do nosso Salvador, a nossa vida vai ser lida do início ao fim. Isso será muito humilhante para nós, porque nós vamos entender que nós estamos ali no céu, não porque nós praticamos algo bom, não por causa de qualquer coisa em nós, mas apenas graça e misericórdia de Deus, porque tudo vai ser revelado diante de Deus. Então, como é bom nós chegarmos diante de Deus agora e mostrar para Deus o que está errado em nosso coração e falar: Deus, tira isso, Deus, muda isso, Deus, trata isso, e assegurarmos o nosso coração diante de Deus. O momento é de sermos tratados aqui e agora, porque naquele grande dia o julgamento vai acontecer e os livros vão se abrir e todo mundo vai ser julgado diante do Senhor. E nós temos que agora ter um coração limpo para com Deus. Aqui o texto diz: se diante dele, diante de Deus, é algo muito extraordinário. Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, vamos aí de João, em Salmo 139. Eu acho esse salmo lindo, fantástico, maravilhoso. É um salmo que nos mostra como é o homem diante de Deus. Se nós assegurarmos o nosso coração diante dele, ele é um Deus que não tem como. Salmo 139, versículo 1, ele é um Deus que
não tem para onde nós fugirmos dele. E o salmista escreve esse salmo mostrando o que é estar diante da pessoa de Deus. Salmo 139, versículo 1 diz: Senhor, tu me sonda e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tu já conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que nem posso atingi-la. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali também tu estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Isso é estar diante de Deus. Será que nós podemos fazer algo e enganarmos a Deus? Muitas das vezes o nosso coração não está seguro porque ele está insincero diante de Deus. Eu lembro-me de uma ilustração de um rabino, talvez já tenha contado aqui, que um certo homem passou em um terreno alheio e chegou para o rabino e disse assim: você pode ficar vigiando se vem alguém, porque eu vou tomar algumas maçãs daquela árvore ali, ou seja, roubar algumas maçãs, né? Vou pegar algumas, então você fica olhando se vier alguém. E aí o homem subiu e está pegando maçã, e daqui a pouco o rabino ele grita muito alto: tem gente olhando. O homem pula da árvore e cai com as maçãs, desesperado, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, já estava saindo correndo, volta para o rabino: você está de brincadeira comigo? Não estou vendo ninguém, e eu quase me machuquei e caí. E ele falou: sempre tem alguém olhando. Deus sempre está olhando as ações dos homens. Não tem nada que nós possamos fazer. E é isso que o salmista está dizendo. E o salmista vai ainda mais. Deus esquadrinha o mais oculto do nosso coração. Deus esquadrinha não só o que nós fazemos, mas a intenção daquilo que nós fazemos. E isso é algo muito sério diante de Deus. E nós vamos ter confiança com Ele, porque quando nós assegurarmos o nosso coração, quando o nosso coração está na verdade, quando o nosso coração estiver sinceramente diante de Deus, então nós teremos essa plena confiança com Deus. Por isso que Tiago fala: homem constante, homem dobre, não pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, porque ele não tem confiança diante de Deus. Não pode ter, porque ele é inconstante, ele é levado por todo o caminho, ele é levado por todo tipo de coisa, ele é insincero e infiel. Então aqui o João está dizendo para nós, para assegurarmos o nosso coração, é necessário sermos sinceros diante de Deus. É necessário chegarmos diante de Deus e confessarmos. Se tem algo que precisa ser feito ou mudado dentro de nós, deve ser falado para Deus, deve ser pedido a ajuda de Deus, para que Deus então transforme o nosso coração. Passemos para o verso de número 20. Esse é o verso mais difícil. 1 João 3,20. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Esse versículo é um versículo muito difícil, porque se você olhar para ele, você vai perceber que ele tem duas possibilidades de entendimento aqui nesse versículo. Não sei se você de imediato consegue ver. Às vezes nós não vemos isso de imediato. Ele diz: sabemos que se o nosso coração nos condena, João só diz assim: maior é Deus que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Você pode interpretar da seguinte maneira: sabemos que o nosso coração nos condena. Se o nosso coração nos condena, que dirá Deus, que conhece todas as coisas? Então Deus vai nos condenar mais ainda se o nosso coração nos condena. Ou a segunda interpretação é: mas se o nosso coração nos condena, maior é Deus, que não vai nos condenar com o nosso coração, pelo contrário, vai nos justificar. E dentro disso envolve toda uma questão de interpretação aqui, e muitos se dividem para um lado e outros se dividem para o outro. É verdade que todas as vezes que eu parei e tomei esse versículo, as traduções, mesmo você mudando as traduções, elas vão continuar tendo esse problema, apesar que umas evidenciam mais uma coisa, outra evidencia mais outra coisa, mas elas continuam tendo esse problema. Eu sempre olhei para esse versículo, e dentro do contexto, ao ler a Epístola de João,
eu entendia e entendo que mesmo que o nosso coração nos condena, maior é Deus. Ou seja, Deus que justifica a nós, ainda que o nosso coração esteja nos condenando. Eu sempre vi dessa maneira. Aí um determinado dia, eu estava aqui, eu nunca tinha visto essa segunda possibilidade. Eu estava aqui na igreja, e aí a nossa irmã Dielane comentou algo. Ela falou assim: se o meu coração não me condena, o que dirá Deus? Vai me condenar muito mais. Aí eu parei para o versículo, abri, olhei e falei: é mesmo, e agora? Qual é a interpretação certa disso? Eu sempre entendi de um jeito e ela trouxe essa outra interpretação. Aí eu fui ler Agostinho, fui ler Calvino, fui ler Lutero, fui ler um monte de comentário para tentar ver o que... E a verdade é, irmãos, não tem consenso. Agostinho e Calvino, eles chegam nessa visão. Se o nosso coração nos condena, se o teu coração te condena, Deus é ainda maior e Ele vai te condenar mais ainda. Isso é a visão de Agostinho e de Calvino. Olha, se você é pecador, se o seu coração é pecador e ele está te condenando de pecado, o que dirá Deus que é muito mais santo, então você está mais condenado ainda, porque Deus conhece mais ainda o seu coração, mais ainda o seu pecado. Essa é a ideia de Agostinho e de Calvino. Só que Lutero tem uma ideia contrária disso, e outros comentaristas, talvez vocês não conheçam, mas de outros dicionários, Bacon, Moody, Barclay, John Stott, Hernandes Dias Lopes, alguns comentários que eu andei lendo para poder ver essa divisão. Todos esses outros, junto com Lutero, acreditam que aí o texto está se referindo a Deus que é maior nos justificar, ainda que o nosso coração nos condena. E agora, pastor, tu me falou tudo isso e eu fiquei completamente perdido e não sei o que é. Eu tiro pelo contexto. Se você analisar o contexto que nós pregamos semana passada, foi o quê? Sabemos que passamos da morte para a vida se dermos a vida pelo nosso irmão. E temos que estar preparados a dar a vida pelo nosso irmão. E temos que estar preparados a dar as coisas pelo nosso irmão. E João falando isso, ele leva ao máximo o amor. E obviamente, quando uma pessoa vem a Cristo e o amor de Deus entra dentro do coração dela, esse amor vai ser aperfeiçoado. João fala isso: se o amor de Deus tem se aperfeiçoado, ele vai lançando medo. Você vai crescer em amor, você não vai ter todo amor que você, quando você acaba de se converter. É claro que estará ali o fruto do amor plantado dentro do seu coração. Então alguma pessoa, depois de ouvir João falar isso e não julgar a altura daquilo que João falou, ela vai dizer assim: eu não consigo fazer isso. Ou seja, o coração dela está condenando ela. E João diz assim: mas calma, se o teu coração te condenar, saiba que maior é Deus do que o seu coração, que conhece todas as coisas. Ele está vendo que você quer acertar, ele está vendo que você está buscando aprimorar. Então Deus é que vai te justificar diante disso. Ainda que seu coração te acuse, ainda que seu coração venha e coloque coisas ruins na sua vida, que você está condenado, que você não está alcançando aquela santidade, mas maior é Deus que o seu coração para poder te justificar. Louvado seja Deus. Pastor, tu falou, mas falou o que você falou, eu não acredito nisso não. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Timóteo 2,12: se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Que texto bonito, que faz encaixe direto com esse versículo. Está dizendo: se nós negarmos a Deus, Ele vai nos negar. Mas ainda que nós sejamos infiel e o nosso coração venha nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração, porque Ele não vai negar a si mesmo. Ele fez uma aliança, Ele fez uma promessa, Ele derramou o seu sangue. O seu coração pode se condenar, mas maior é Deus do que o seu próprio coração. Preste atenção que o texto diz: se formos infiéis, Ele permanece fiel. Se o seu coração te condena por causa da sua infidelidade para com Deus, maior é Deus que o nosso coração. Deus que permanece fiel. Veja bem que eu não estou fazendo uma apologia à infidelidade. Pastor, parece que o senhor está fazendo uma apologia à infidelidade. Então quer dizer que eu posso ser infiel? Nada disso. Eu não estou pregando aqui um antinomianismo, ou seja, eu não estou pregando que não temos que cumprir a lei, os mandamentos, sermos bons para com Deus, mas eu estou dizendo uma coisa que João já disse nessa carta: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus de mentiroso. Nós vamos pecar, e quando tropeçarmos, o nosso coração vai nos acusar, mas quando o nosso coração nos acusar, aquete o coração diante de Deus, porque maior é Deus do que o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.
É isso que eu estou dizendo. Aqui eu quero mostrar para vocês a graça do Evangelho. Eu quero mostrar como Deus, Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Sabe por quê? Porque se dependesse da nossa fidelidade, ninguém chegaria lá, ninguém estaria lá. É a fidelidade de Deus que opera em nós, que muda em nós constantemente, que nos leva a sermos infiéis, mas vamos tropeçar. Eu tenho falado aqui, não sei porquê, eu já citei a vida de Pedro ilustrando em quase todas as pregações, e eu tenho citado isso e acabei voltando de novo para a vida de Pedro. Quantas vezes, o amor de Pedro para Jesus, de Jesus para Pedro, e essa relação que a gente está falando muito de amor, mas agora eu vejo aqui essa passagem explicitada na vida de Pedro. Veja a graça de Deus para que Pedro, que foi infiel ao negar, não confunda a sua mente. Você pode falar assim: olha, está dizendo Paulo, se o negarmos, ele o negar, e Pedro negou. Veja bem, uma negação passageira, uma negação imediata, uma negação transitória, ela é infidelidade. Então Pedro foi apenas infiel porque a sua negação foi transitória. Mas também entenda o seguinte: uma infidelidade constante não é infidelidade, mas é negação. Se você vive profanando o nome do Senhor, se você vive mentindo, vive roubando, vive se prostituindo, se você vive constante no pecado, você está negando o nome de Deus, você está ultrajando o sangue da aliança. Mas se você tropeça, você é infiel. Deus então permanece fiel. Não é negação. Então a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Pedro não negou, ele foi infiel. Negou no sentido de falar que não conhecia naquele exato momento, sendo infiel. Mas não é uma negação aberta como Judas, que não se reconciliou, que não voltou mais. Ele negou abertamente. Então veja que era apenas uma negação transitória, que se taxava como infidelidade. Não uma negação rejeitando abertamente a Cristo para não se arrepender mais. Cristo vem e mostra o seu grande amor para Pedro. Olha que coisa interessante. E o que é mais interessante é para onde Pedro vai apelar quando Jesus chega diante dele. O argumento que Pedro vai usar? Jesus vai atrás de Pedro. Pedro, eu te amo. Pedro, eu te amo, Pedro. Eu vim atrás de você. Pedro está envergonhado em olhar para Jesus. Em alguns dias atrás, Pedro acabou de negar o seu Salvador. E alguns dias antes ele tinha dito: por ti te darei minha vida, Jesus. Eu morro por você. Só que ele não cumpre o que ele fala e ele ainda nega. Jesus vem diante dele, ele está constrangido. Como nós muitas das vezes pecamos contra o Senhor e ainda a graça de Deus vem e manifesta na nossa vida. Há um constrangimento na nossa vida. E veio a graça de Jesus na vida de Pedro. Pedro, eu te amo. E aquilo constrangiu Pedro. Pedro ficou ali diante de Deus, diante de Jesus. E aí Jesus olha para ele e fala assim: mas eu quero saber de você, Pedro. Tu foi infiel, mas eu estou aqui. Eu permaneço fiel. Tu me amas, Pedro? Olha o que João diz. João diz assim: sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Pedro fala: te amo, Jesus. Aí Jesus insiste: Pedro, tu me amas mesmo? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me ama mesmo? Aí Pedro diz assim: tu sabe tudo, Jesus. Tu sabe que quando eu te neguei, eu não queria fazê-lo. Tu sabe que eu errei, eu tropecei, mas eu estou aqui chorando. Sim, tu sabe que eu fui infiel, mas tu veio aqui, Jesus, para poder me ajudar. Tu veio aqui para poder me socorrer nesse momento de falha. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus. É claro que o coração de Pedro estava condenando ele. Ele não conseguia sequer olhar para Cristo. Mas naquele momento ele disse: tu sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus sabe que ainda que o nosso coração chegar para nós, se você não consegue ainda dar a sua vida por Cristo, e aí o seu coração te condena, você não morreria por mim, mas Deus diz: maior sou eu do que o seu coração. Deus é maior diante disso. Mas agora também tem aquilo, não é para você, não é só porque o seu coração te condena que você vai aceitar essa situação que maior é Deus. Não, você deve caminhar para que teu coração não te condene em momento nenhum. Não é quem é santo
santo, santifique-se ainda. Quem é justo, seja justo, faça justiça. Ou seja, não devemos santificar a cada dia. Não é porque hoje eu sou uma criança no Evangelho que eu vou continuar sendo uma criança e tropeçando em todo momento. Não, eu devo amadurecer, desejar ardentemente o leite espiritual, para com ele eu ir crescendo e deixar as coisas de menino. Porque quando eu era menino eu falava como menino, eu brincava como menino, mas logo cheguei a ser grande, tornar maduro no Evangelho. E aí temos uma segurança diante de Deus. É o que vai falar o versículo 22. Diz, e sabemos, o 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Agora João está falando disso. Agora João está dizendo, olha, se o nosso coração nos condena, Deus, ele vem e nos justifica diante disso, ainda que o nosso coração nos condena. Agora João diz assim, mas melhor ainda é quando o nosso coração não nos condena, porque aí nós temos uma certeza plena diante de Deus, porque aí nós chegamos diante de Deus com confiança. Mas que é isso, pastor? Depois que Lutero fez a reforma protestante, Lutero trouxe que o homem é pecador, e que o homem é constante pecador, e que o homem não vai ter essa confiança diante de Deus. É claro que vai ter, é claro que este homem que é pecador, é claro que este homem que continua pecando, há uma grande diferença. Ele está constantemente arrependido diante de Deus, e por ele estar constantemente arrependido diante de Deus, ele tem uma confiança para com Deus, porque ele sabe que o seu coração está certo em Deus, está firme em Deus, ele está amadurecido em Deus. É isso que o texto está querendo dizer. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Presta atenção, Salmo 66, 18 diz, se eu atentasse à iniquidade do meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Sabe o que é isso que o salmista Davi está dizendo? Se eu não tenho segurança no meu coração, Deus não me ouve. E você vai ver que é isso que João passa a descrever agora. João está dizendo o seguinte, a confiança nossa diante de Deus, é o nosso coração seguro na mão de Deus, é a nossa vida humilhada diante de Deus, é nós termos crescimento e amadurecendo diante de Deus, para podermos chegar diante de Deus e termos confiança para com Ele. Ou seja, para que não haja nenhuma dubiedade, nenhuma dúvida, para que o nosso coração não venha frustrar os nossos planos. Você chega diante de Deus e quando você tem iniquidade no teu coração, o teu coração logo te acusa. Como você chega para falar com Deus, como você chega para pedir a Deus, ou você desse jeito acha que vai receber alguma coisa de Deus. É assim ou não é? Se eu atentasse para a iniquidade do meu coração, Deus não me teria ouvido. Ou seja, se eu olhar para o pecado dentro de mim, se ali tivesse, ali permanecer, Deus não vai me ouvir. É por isso que o pecado deve ser aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deve ser confessado e deixado. Deve chegar a Deus, eu pequei, confessou, deixou e alcançou misericórdia diante de Deus. E aí o teu coração não vai te condenar. E se teu coração não te condenar, você tem confiança para com Deus. Irmão, se o nosso coração nos condena, não temos confiança, pois o pecado traz culpa e medo. O que o pecado traz? O pecado traz culpa e medo, e porque o medo supõe castigo. João fala isso, ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo, mas o pecado traz medo e castigo. Quando você peca, como é que é? Quando o pecado vem na sua vida, você está preocupado, você está com medo, você fica de todos os jeitos, medo de tudo, porque o pecado está, medo do castigo de Deus, medo de alguém descobrir, medo de todas as coisas. Mas quando você está no amor, quando você confessa o seu pecado, você tem confiança para com Deus e para com todas as situações. Você é perfeito em amor, você não teme. O amor é opositor direto da nossa confiança em Deus. Direto da nossa confiança em Deus. Quem teme não é aperfeiçoado em amor, como nós já vimos em outras pregações. Agora veja o verso 22. Olha como o verso 21 está intrinsecamente ligado ao 22. Amados, se o nosso coração nos condena, no 21. Temos confiança para com Deus, ao 22. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Algumas traduções traz, e todas as coisas que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à vista. Essa tradução, todas as coisas, pode ser qualquer coisa, todas as coisas, não importa. O que você não pode fazer é entender que basta você guardar os seus mandamentos e fazer o que é agradável aos seus olhos,
e você vai receber tudo. Será que é isso que João quer dizer? Então, pastor, eu preciso ter confiança no meu coração, eu preciso guardar os mandamentos, fazer o que é agradável a Deus, então eu vou pedir tudo e Deus vai me dar? Não. Tudo aqui que João quer dizer, então João está mentindo? Não. Tudo aqui que João quer dizer, ele fala referente à nossa salvação. Tudo que for referente à sua salvação, que você pedir a Deus, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Tudo referente à glória final dos santos, tudo referente ao estar com Cristo na Nova Jerusalém, ao glorificar a Cristo, ao exaltar a Cristo, ao viver em eterna santidade com Ele, tudo referente a isso. Agora, referente às outras coisas, nós não vamos receber. Pode ver que Tiago, ele diz muito bem, nada tendes porque não pedis. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Mas quando vocês pedem e não recebem, vocês não recebem porque vocês pedem mal, para gastar nos vossos próprios prazeres, se tornando adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo se constitui em amizade com Deus? E todo aquele que faz-se amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Ou acha que em vão diz a Escritura, que o Espírito que Deus colocou para habitar dentro de vós tem imenso ciúme de vocês. Olha que coisa extraordinária. Agora, João havia dito para nós em alguns versículos anteriores, no capítulo de número 2, e não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque no mundo há a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Esse é o amor do mundo, e aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Tiago agora está dizendo, olha, vocês oram a Deus e vocês não recebem porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar em coisas carnais, vocês pedem para gastar em coisas que vai gerar ciúme com o Espírito Santo, ou seja, coisas que vão levar vocês a se distanciarem de Deus, não a se aproximarem de Deus, e por isso Deus não dá. Por isso que aqui no texto que João está dizendo, tudo o que pedimos é referente à nossa salvação. Sabia que essa tradução eu gosto, adúlteros e adúlteras. Tem tradução que bota infiéis. Aí vocês sabiam que quanto mais o tempo passou e as traduções foram sendo feitas, mais foi sendo amenizado as coisas na Bíblia? Como assim, pastor? Ou seja, a exortação de Deus é sempre severa e dura, porque Deus nos ama. Quem ama, corrige. Deus fala assim, quem aceita a repreensão pode ser chamado de filho. E qual pai não corrige ao filho que ama? Sabe quando um pai pega uma criança e dá tudo o que ela quer? Sabe quando um pai quer estragar o seu filho, dê tudo o que ele quiser, não deixa ele passar nenhuma prova, não deixa ele sofrer nada, você vai ver um filho que você vai criar. Se você fizer isso, criar um filho que tudo você protege, tudo você guarda, não deixa passar nenhuma prova, dá tudo, se você nunca corrigi-lo, você vai criar um monstro para a sociedade. Então é necessária a correção de Deus. E por isso que aqui a Bíblia sempre fala com muita exortação, e a Bíblia está dizendo para nós, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Sabe onde está o nosso adultério para com Deus? Qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. Qualquer coisa na sua vida pode ser o seu relacionamento, pode ser o seu casamento se ele tomar o lugar de Deus, pode ser um carro se ele tomar o lugar de Deus, pode ser uma casa, pode ser o WhatsApp, pode ser o Facebook, ídolos, pode ser qualquer coisa. Nós não temos mais um Astarote, um Balaim ou um Quemos, qualquer Deus desse do Antigo Testamento dentro da nossa casa, ou não temos um São Jorge, uma Maria, um José lá de barro na nossa casa, mas nós podemos ter deuses dentro do nosso coração, degladiando com o nosso Senhor, e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e por isso que nós não recebemos aquilo que pedimos, porque não temos a confiança para com Deus, porque Deus está sendo traído e adulterado a todo momento. Essa é uma realidade. Ele toma o profeta Oséias e fala, toma uma prostituta, mas Deus, eu sou um homem santo, como eu vou tomar uma prostituta? A gente gosta de olhar para Israel e achar que somos melhores do que Israel. Isso é uma tolice da nossa parte. Somos idênticos a eles. Não há diferença. E Deus fala, vai lá, Oséias. Oséias disse, Senhor, eu sou um homem santo. Eu nunca me deitei com uma mulher. Senhor, eu nunca conheci uma mulher. Senhor, eu guardo os meus lábios, eu guardo os meus olhos, eu oro, eu estou diante de ti. Deus fala, vai lá e pega uma prostituta. Casa com ela. Oséias vai lá, pega uma prostituta e casa com ela. Tem filhos com ela.
Daqui a pouco ela volta para a prostituição. Osés está chorando, se tornou a mulher dele. Deus fala assim: vai lá, Osés, toma de volta, pega de volta. Deus, eu não posso, Senhor, ela foi e se prostituiu. Pega de volta. O profeta está chorando muito, há muita dor no coração do profeta. Deus fala assim: você agora está experimentando o que eu sinto quando o meu povo me troca por outros deuses. Vai e prega essa mensagem agora. O profeta pregava com a alma dele. Ele saía gritando em Israel: irmão, vocês estão adulterando contra Deus. E ele chorava, e ele uivava, porque ele sabia o que era a dor de alguém que é traído. Ele sabia a dor que Deus estava sentindo. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus fez habitar em vós tem ciúme. O Espírito de Deus chora quando nós trocamos a Deus por coisas tolas e banais. O Espírito está diante de nós, querendo ter um relacionamento, querendo ter um momento de comunhão, mas nós trocamos o nosso Deus por aquilo que não são deuses. E o Espírito de Deus está chorando, querendo que nós entremos em comunhão com Ele. João diz que qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agradar à sua vista. Se fosse assim, muitos homens da Bíblia teriam recebido aquilo que pediram. E você sabia que muitos homens guardaram os mandamentos de Deus e fizeram o que for agradáveis à vista de Deus e não receberam as coisas que eles fizeram? Nós podemos colocar a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que pedia sempre nas orações dele para que ele pudesse estar em Roma com os irmãos, cultuando, comunicando o dom espiritual, edificando a igreja. E ele fala: por muitas vezes eu fui impedido de estar em Roma. Ou seja, ele não pôde ir, não teve a sua oração respondida. E eu pergunto para os irmãos nessa noite: Paulo fazia o que era agradável à vista de Deus? Paulo guardava os mandamentos de Deus? Sim. Ele fazia o que era agradável à vista de Deus, mas Deus não deu a ele. Sabe por quê? Porque Deus não vai nos dar tudo aquilo que nós vamos pedir. Deus não vai nos dar, Deus vai nos dar aquilo que é necessário para a nossa salvação. Isso Deus vai nos dar. Paulo, ele chega e diz que ele pediu algo ao Senhor e Deus não deu. Ele disse que aquilo estava gerando uma angústia para ele, que era um mensageiro de Satanás que via para esbofeteá-lo. E esse mensageiro de Satanás esbofeteava, e ele disse assim: eu pedi a Deus 3 vezes, eu orei ao Senhor 3 vezes para que Deus afastasse-o de mim. Deus olhou para mim e disse: Paulo, eu não vou responder a sua oração, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Muitas orações nossas Deus não vai responder, Ele só vai nos dar aquilo que é necessário para o nosso crescimento, aquilo que é necessário para crescermos na graça, no conhecimento, para sermos salvos, para a nossa salvação. Muita coisa material Deus não vai nos dar, porque Ele é eternamente sábio, e Ele sabe muito bem como nos guiar no caminho da salvação. Então, devemos pedir coisas para a glória de Deus. Eu vou perguntar uma coisa: graça é o que precisamos para caminhar? Graça. A graça de Deus, a gente diz que a graça de Deus é um favor imerecido, né? Ou é aquilo que nós recebemos no lugar de algo ruim, que deveríamos receber algo bom no lugar de algo ruim. Então merecemos o inferno e a condenação. Cada ser humano merece isso. E Deus nos dá vida eterna, salvação de forma gratuita. Isso mais ou menos seria graça. Mas a graça, ela também tem relação com isso, algo espiritual da parte de Deus infundido em nós, para fazermos aquilo que naturalmente não faríamos. Ou seja, para triunfarmos sobre a tentação é necessária a graça. Deus resiste ao soberbo, porém ao humilde concede a graça. Então o cristão só consegue vencer as etapas na vida, fugir do pecado, através de graça. Deus quer que você fuja do pecado? Sim ou não? Você deve pedir graça a Deus, Ele vai te dar, sim ou não? Eis uma coisa que você deve orar sempre. E segue, isso que João está dizendo, que tudo que pedimos a Ele, vamos receber, se guardarmos os seus mandamentos, vamos pedir graça, misericórdia, vamos pedir livramento, vamos pedir coisas para a glória e o louvor dEle, e Ele vai nos dar. Irmão, é bom quando Deus diz não para nós, ruim é quando Ele diz sim, porque às vezes o sim de Deus é algo terrível. Vocês sabem muito bem que Esaú chegou atrasado quando foi receber a bênção, porque Jacó o enganou. Você conhece muito bem essa história. E quando Esaú chegou e falou: pai Isaac, não restou sequer uma bênção para mim, Isaac falou: não restou. E ele queria muito uma bênção.
Esaú queria muito uma bênção. E qual era a bênção que Esaú queria? A bênção da prosperidade. E eu pergunto para você, Deus respondeu a oração de Esaú? Se nós lemos a Escritura, sim, porque quando Jacó chegou para abençoar ele nem estava querendo aquilo que Jacó deu. Me dá mais, então tá bom, já tu quer ir. Está insistindo o teu pai, não precisa, irmão, eu já tenho o suficiente, mas tu quer me dar aí, então deixa aí que a minha riqueza aumenta mais ainda. Deus deu riqueza para ele, deu, e ele seguiu o seu hedonismo. Ou seja, o que é o hedonismo? O desejo desenfreado de satisfazer os desejos da carne. Esaú casou com as mulheres que ele queria, profana. Esaú teve as mulheres que ele queria, teve as comidas que ele queria, teve as roupas que ele queria, teve tudo que ele queria. Deus deu a ele a riqueza que ele queria. E a pior coisa foi a oração de Esaú ter sido respondida. Você entende que nem sempre resposta de oração é bênção para a nossa vida? E Paulo queria uma resposta. Deus, tira esse espinho da carne, Não, Deus deixou para que ele não se exaltasse pela excelência da revelação de Deus e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque desse jeito você vai humilde, 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 chegando lá no céu para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é como um médico. Nós queremos algo para aliviar, não é assim? Deus, eu estou passando pela prova, me alivia, me alivia. Aí nós queremos um remédio para aliviar, mas o médico sabe que aquele alívio fará mal. E ele dá o que? Algo às vezes nega, ou dá algo às vezes até pior. É assim? Às vezes tu está na prova e fala, não tem como piorar, aí Deus coloca mais. Aí você, eu preciso de um alívio, Deus. Aí Deus, não precisa de alívio não, tu precisa de um pouco mais de tratamento. Ele é o médico dos médicos, cuidando da nossa saúde. Paulo estava falando, Deus, me dá um alívio. Deus, não tem alívio, Paulo, a minha graça somente te basta. Entende? É o cuidado de Deus para nós, para a nossa vida. Isso é amor, isso é graça. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta bom carro, boa casa? O que adianta privilégios, prazeres nesse mundo? E tudo vai perecer. João está escrevendo para um povo que não é desse mundo, um povo que está transitório e passageiro aqui. João está escrevendo para os eleitos de Deus, para os escolhidos de Deus, que não estão apegados a essas coisas. E ele diz, todas as coisas que vocês pedirem para a glória de Deus, vocês vão ter. Vocês vão ter com certeza. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver em vocês, pedirei tudo o que quiserem e será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, assim sereis bem-sucedidos. Qual é a função da resposta da nossa oração? O texto está dizendo, para que venhamos dar muito fruto. Então, às vezes, algo que para nós achamos que é bom, necessário, pode fazer não darmos fruto. Mas a resposta da nossa oração vem para que tenhamos fruto e para que Deus seja glorificado no Filho e o Filho glorificado no Pai. Essa é a nossa confiança. Se guardamos os seus mandamentos e fazemos-lhe agradar a sua vista, vamos pedir tudo, Ele vai nos dar, tudo concernente à glória de Deus. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a vontade dele. Isso aqui João escreve um pouco mais à frente no capítulo de número 5. 1 João 5,14, ele vai dizer, esta é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Tem um versículo interessante no livro de Ezequiel, que ele diz, ainda que estivesse no meio deles 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e pedissem por aquele povo ímpio de Israel, Deus não iria ouvir. Eram homens de oração, que guardavam os mandamentos de Deus e faziam o que era agradável aos olhos de Deus, mas Deus disse que não ouviria aqueles homens, ainda que eles viessem pedir. Com certeza Noé orou por aquela geração, Deus não ouviu. Com certeza Daniel pediu pelos seus amigos quando foi jogado no fogo, Deus não ouviu. Nem todas as orações Deus vai nos ouvir. Jó também orou na sua situação, naquele estado que ele estava, Deus, olha que vergonha, tira minha vida. A oração de Jó era, tira minha vida. Deus não ouviu. Nem todas as nossas orações Deus vai ouvir. Deus vai ouvir aquilo que for para a glória dele, aquilo que for para o louvor dele. Vamos pegar o versículo 23 para fecharmos. Quer dizer, tem um 24 também. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Eu vou correr muito nesse versículo porque eu já falei quase tudo isso. O seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho.
Muita gente vai entender isso aqui errado. Então basta eu crer no nome de Jesus e pronto. Não. Que amamos uns aos outros segundo os seus mandamentos, a relação de guardar os mandamentos de Deus. Todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada nome, crer no nome, o nome de Deus, isso sempre fala, já expliquei para vocês aqui outras vezes, sempre fala do caráter, tá? O nome sempre fala do caráter. Então, da pessoa, de quem é a pessoa. Quando você diz assim, cremos no seu nome, o que você tem que pensar, como que é o caráter de Cristo? Amor, misericórdia, bondade, justiça, é o caráter de Cristo. Então, se cremos que Ele tem esse caráter, quem Ele é, ou em outras palavras que João trabalha no livro o tempo todo, se nós cremos que Ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz, se nós cremos nisso, Ele, então nós guardamos o seu mandamento dele, que temos, nós cremos que Ele é esse, e temos amor, nós estamos seguros em Deus. Essa aqui é a questão que João está dizendo. Alguns vão dizer, eu sei o nome, né? O nome não é Jesus. Aí tem alguns irmãos aí, né, que vão para a internet, ficam vendo coisas e ficam com a mente toda confusa. Irmão, ó, para de falar Jesus, porque Jesus é não sei o que do cavalo, ó, é mais não sei o que do porco, não ouve Jesus não. Falar Jesus está blasfemando o nome de Deus, Deus não vai te ouvir, o nome é Yeshua, Hamashia, ou então Yehoshua, mais bem pronunciado, porque a letra caiu, é Yehoshua, não Yahushua, para finalizar o certo nome. Não existe fórmula mágica, irmão, no nome de Deus. As pessoas que estão lá fora e dizem que acreditam no nome de Jesus, ou que acreditam em Jesus, se não houver o amor no coração, e a busca do Espírito Santo de Deus e a sinceridade, se não tiver no corpo de Cristo, elas vão perecer, mesmo falando e gritando muito alto, eu creio em Jesus Cristo. Não adianta crer, tem que ser de palavra, tem que ser de ato e de verdade, tá? Então vamos ao verso 24, para fecharmos. 1 João 3,24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Não preciso dizer quais são os mandamentos, que anteriormente já foi dito, né? E se guardam os seus mandamentos, vocês sabem que são os 10 mandamentos, ampliado no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha por Jesus Cristo, esses são os mandamentos, e o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Quem ama cumpre a lei. Esses são os mandamentos. Mas ele diz, os seus mandamentos, quem guarda os seus mandamentos está nele. A necessidade está em Jesus Cristo. A união com Jesus Cristo, João trabalha aqui. A união com Jesus é um assunto trabalhado por Paulo, por João, pelos apóstolos, em todo o Novo Testamento. E só é um salvo, e só é um eleito aquele que está unido a Cristo. Aquele que está em intrínseca união com Cristo. Então não basta, como foi dito no verso anterior, eu creio em Cristo. Se não estiver unido com Cristo, não adianta. É a estreita união com o Filho de Deus. E aqui as coisas ficam complicadas. Porque se nós formos lá em João capítulo de número 6, Jesus está fazendo um belíssimo sermão, falando da sua morte, falando da necessidade de comer do seu corpo, de beber do seu sangue. Quando Jesus começa a falar isso, algumas pessoas começam a ir embora. E Jesus, ele exorta muito aquelas pessoas. E no final ele exorta tanto que vai todo mundo embora. Ele estava falando, sabe o que, João 6? União com ele. Leia João 6 com calma, que Jesus está falando assim. Algumas pessoas iam porque Jesus dava pão, estavam lá. Outras iam porque vamos proclamar ele o nosso rei, ele é um homem milagroso, acalma o mar, ressuscita os mortos, ele vai ganhar Roma. Então muitas pessoas estavam atrás de Jesus pelo interesse daquilo que ele podia produzir: libertação física do Império de Roma, prosperidade material. Só que ninguém queria a união sincera, a salvação sincera em Cristo. E Jesus começou a falar dessa união. Quando falou, todo mundo foi embora. Ele virou para Pedro e disse... Virou para os 12 e disse, vocês não vão também? E Pedro se adiantou e disse, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tem a palavra de vida eterna. Nós queremos estar unidos contigo. Aonde tu estiver, nós vamos estar. Aonde o Senhor, se tivermos que, quando Jesus fala o comer do seu corpo e o beber do seu sangue, Jesus está levando direto o nosso sacrifício juntamente com ele. Jesus está dizendo que, e isso que João está dizendo, se guardamos os seus mandamentos, se estivermos nele, se ele sofreu, nós vamos sofrer também. O Evangelho propõe um sofrimento, propõe uma cruz para nós carregarmos, propõe uma renúncia do nosso ego.
tem que negar a si mesmo, o seu ego. Negar o seu ego, tomar a sua cruz e seguir após Cristo. Está unido ao com Cristo. E nisso conhecemos que estamos nele, pelo Espírito que nos tem dado. E aqui é a melhor questão. Nós falamos em outras pregações passadas que o amor é uma marca do eleito. O amor é uma marca que sabemos que passamos da morte para a vida se amarmos os nossos irmãos. Mas, irmão, nunca apoie 100% a sua salvação nisso, porque você estaria apoiando a sua salvação em obra. E a sua salvação nunca deve estar apoiada em obra, mas deve estar apoiada na sua união com Cristo. Ou seja, o Espírito de Deus habitando dentro de você, falando contigo, testificando com o seu Espírito de que você é um filho de Deus. Apenas a tua fé deve ser tão grande, a tua fé deve ser tão extraordinária, que você sabe que está em Cristo. Olha, você não pensa assim, olha, hoje eu estou salvo, eu estou amando o meu irmão, eu fui para a madrugada, dei sopão, visitei almas, fui no centro de recuperação, no orfanato, estou muito salvo. Aí daqui a pouco passa algum dia que você não está indo, você está fraco, você está batido, perdi minha salvação, não estou mais amando ninguém. Entende? Se você apoiar, sabemos que passamos da morte para a vida se amarmos o nosso irmão. Ué, não estou amando como eu amava naquela época quando eu estava amando, então perdi. A sua salvação deve estar apoiada. Isso é uma das características que embasam. Mas a sua salvação deve estar apoiada na fé, naquilo que diz a Escritura. Você deve crer que Jesus morreu naquela cruz para tirar os seus pecados e que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele te dá a vida eterna de forma gratuita. Se você crer incondicionalmente nisso, é isso que está dizendo, crer no nome do seu Filho, crer em quem Ele é, na obra que Ele fez. Deus que morreu na cruz para expiar pecadores. E se você se reconhece como um pecador, e se você reconhece que Ele morreu por você, você pode ter essa certeza plena dentro do seu coração. Se você sabe que não há nada que você possa fazer a nível de mérito e boas obras para alcançar o céu, e que você precisa dos méritos de Jesus Cristo, dos méritos do Salvador, então você pode ter certeza plena. Se você acredita nisso de tal maneira que isso faz com que o mundo se torne tosco, banal para você, o seu amor por Ele é tão forte que você quer cada dia mais estar unido, abraçado a Ele. E você sabe que se você se unir ao mundo, Ele se entristece, e você então se une plenamente nele. Você pode ter toda a certeza. A certeza da nossa salvação deve estar na nossa união por Cristo. E essa união só se dá por fé. A união se dá pela fé. Eu creio que Cristo morreu por mim e derramou o Espírito dele para dentro de mim. Para mim e dentro de mim. E Ele habita em mim. Se eu creio piamente nisso, se eu creio de verdade nisso, eu vou mudar. Se eu sou um pecador, blasfemo contra o nome de Deus, se eu faço coisas ruins contra Deus, e eu olho para o amor que está na cruz e creio naquilo, e sei que Jesus morreu naquela cruz porque eu era um pecador e porque eu cometia pecado, e os meus pecados o mataram ali, eu não vou conseguir mais correr de braços abertos do pecado. Não tem como. Eu entendi que Ele me amou de tal maneira que Ele se deu por mim naquela cruz para sofrer a minha condenação, para sofrer aquilo que eu deveria sofrer, e Ele pegou o meu lugar, e Ele pegou a minha cruz e morreu para poder me dar graça, me dar adoção, me dar vida. E quando eu recebo esta vida, como eu vou correr para o pecado? Como eu vou amar o pecado? Não posso fazer isso. A união com Cristo, estando nele, junto no seu sacrifício. Paulo fala assim: eu estou preparado para ser entregue como libação sobre o sacrifício de Cristo. Isso é um termo judaico. Pegava-se o cordeiro, tirava o sangue do cordeiro, derramava o sangue, como o sangue de Jesus foi derramado na cruz. João disse: o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Partia o cordeiro em pedaços, Jesus foi ali furado, e colocava-se fogo. E aquele sacrifício Deus aceitava como expiação. Jesus morreu e Deus aceitou, mas depois daquilo entregava-se um vinho jogado sobre o sacrifício, um sacrifício sobre outro sacrifício, só que agora um sacrifício de libação, de um líquido derramado sobre um sacrifício.
Paulo está dizendo assim: Jesus é o Cordeiro que se derramou, que se entregou, que deu a vida, mas eu me derramo sobre aquele sacrifício, eu sofro junto com Ele, eu me sacrifico com Ele, eu carrego em meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus Cristo, eu sofro para a glória de Deus, e isso que é o Evangelho, é participarmos disso, não adianta.